Desenho em perspectiva na prática, uma proposta dentre várias que poderiam ser trazidas ali para o ensino fundamental, sexto, sétimo ano, para ser trabalhado com alunos e aproximar a arte da matemática, trazendo essa interdisciplinaridade. Como a gente sabe aí, cada vez mais, por essa reforma do ensino médio, estão querendo, e com razão, aproximar as disciplinas, fazer essa interdisciplinaridade, trazer a prática, ou seja, então, juntar matemática com história, com educação física, com artes. Então, de uma maneira que o aluno tenha uma visão mais holística, que o aluno tenha uma compreensão melhor dos conteúdos. Então, a proposta aqui é fazer os alunos perceberem a perspectiva no ambiente, na natureza, no seu espaço ao seu redor. Então, assim, semelhante ao que aconteceu lá na Renascença, de que os artistas observavam, faziam estudos e desenvolveram essas técnicas, a gente vai fazer aqui, tentar fazer na prática com os alunos e para eles se darem conta que existe uma espécie de lei, uma espécie de lei que norteia esse tipo de construção, para que na prática eles consigam trazer aquilo que é tridimensional para o bidimensional. Então, assim, a proposta começa com você querendo comparar as figuras, pinturas, tanto do período medieval como o período do Renascimento. Então, assim, no período medieval não existia esse estudo de perspectiva. A perspectiva existia, mas era feita de maneira aleatória, ela não era proporcional, ela não seguia uma regra específica. Já as obras dos renascentistas, existia sim já essa técnica, essa precisão, então é possível comparar e ver claramente as diferenças, você comparando esses dois tipos de obras, medieval e renascentista. E os alunos podem perceber e comparar qual delas se assemelha mais com a realidade. Eles, por si só, vão perceber que são as figuras renascentistas. Analisando as obras, as renascentistas, a gente pode observar, e até mesmo nas medievais, não que siga algo mais preciso, mas principalmente nas renascentistas, a gente pode perceber que existem na composição retas que convergem para o mesmo ponto, ou seja, convergem para o ponto de fugas. Retas que são paralelas, ou seja, que a gente sabe que tem a mesma distância de uma para outra, mas que na figura acaba convergindo para o mesmo ponto. Outra atividade que seria a apresentação de desenhos de cubos sob diferentes pontos de vista e solicitar que eles fizessem reproduções similares. Então, você demonstra no plano, num papel, no quadro, num slide, essas figuras de diferentes perspectivas e solicitar que os alunos tentem reproduzir aquilo num papel. A sugestão de desenho de estradas para o ponto de fuga, de estradas, um esboço de uma sala de aula ou uma sala decorada, desenhar essas coisas nessas condições, as mesmas condições, para o aluno perceber essa convergência. Vocês podem, também olhar o ambiente ao redor, estimular os alunos a analisar o ambiente, a sala de aula, o espaço da escola e procurar estimulá-los para que percebam essas retas, essas linhas do ambiente convergindo para um mesmo ponto. E aí, no decorrer das aulas, não é uma atividade para ser feita numa aula apenas, é algo que você vai estudando, você vai trazendo. Então, seriam necessárias algumas aulas para fazer esse tipo de prática, para os alunos irem percebendo esse tipo de
conexão e percebendo na prática a perspectiva. Então, poderia ser um trabalho em dupla, a gente já não começa mais a fornecer modelos, começa a perceber o ambiente, perceber as coisas ao redor e solicitar um trabalho que pode ser em dupla. O aluno escolhe o tema, uma paisagem urbana, um edifício, uma sala decorada, pode ser feito numa cartolina para ser apresentado. Depois de todas as percepções em que você estimula as perguntas, você resolve as dúvidas dos alunos, eles começam a perceber a ideia da perspectiva, a conversão para o mesmo ponto, e no final eles acabam produzindo esse trabalho de acordo com a perspectiva. É uma forma de iniciar um trabalho com os alunos. Modelo matemático da perspectiva. Aqui a gente tem um modelo que foi matematizado, mas inicialmente lá na Renascença, Duret já fazia esse tipo de trabalho. Aqui temos um quadro, a partir daqui seria a visão do olho humano, em que ele olha frontalmente e perpendicular ao quadro, onde a interseção com o quadro seria o ponto de fuga. E aqui, correspondentes aos pontos A', B', D', C', temos o correspondente na paisagem que seria representada, AB, DC. E aqui as retas CD e AB, elas convergem no horizonte, lá para o ponto de fuga, elas convergem, que no quadro, seus correspondentes, AB', C', D', convergem ao ponto O', que seria o ponto de fuga. Duret, como eu falei, já fazia isso, depois é que foi matematizado isso na prática. E aqui, dessas percepções dos alunos, dos estudos de perspectiva, é possível desenvolver uma cognição para resolver determinados tipos de problemas que você, pela sua percepção, pelos conceitos que foi dado, pelos seus estudos, pelas práticas, você consegue abstrair, desenvolver e compreender. Aqui, por exemplo, nessa figura do lado direito, a ideia aqui do problema é desenhar em perspectiva um piso com seus ladrilhos quadrados. E aí, assim, a dificuldade aqui seria imaginar o tamanho de cada lado dos quadrados para fazer a perspectiva. Porque um desenho em perspectiva cônica, a gente percebe visualmente que os quadrados eles vão diminuindo de tamanho à medida que vão se distanciando do observador. E nesse caso aqui, o aluno vai chegar à compreensão, mesmo que não chegue. Essa é uma descoberta interessante, que feita a perspectiva, ele pode aqui traçar uma diagonal, e a interseção da diagonal com as linhas que convergem ao ponto de fuga seria onde ele ia traçar os lados, a reta que vai definir o lado dos quadrados, dos ladrilhos. Conclusão da atividade, da perspectiva, os ganhos para o desenvolvimento do aluno é a compreensão do espaço tridimensional, ok? Porque a gente percebe sim uma dificuldade de abstração, de compreensão desse espaço tridimensional, principalmente quando ele vai ali pro plano, pro bidimensional. Isso acontece até com alunos de curso superior, ou seja, eles poderiam aproveitar melhor tanto aluno fundamental, ensino médio e até alunos de ensino superior, aproveitar disciplinas que envolvam conteúdo de perspectiva. Alunos de física, da matemática, da arquitetura, engenharia, possivelmente aproveitariam melhor se tivesse uma base trazida desde o ensino fundamental. Eles poderiam aproveitar disciplinas como geometria analítica, desenho técnico,
de geometria descritiva, tudo que pudesse envolver essa questão da perspectiva, esses problemas, poderiam o aluno ter otimizado sua compreensão e seu entendimento dessas disciplinas, por exemplo. Então, fora o ganho do raciocínio lógico, da percepção, da compreensão do tridimensional, pela questão da interdisciplinaridade, o aluno ele teria um ganho formativo também na esfera cultural. Aproximando a matemática da arte, o aluno poderia entender a origem de determinadas técnicas, como eu falei aí, da perspectiva cônica, que depois faz parte da matemática, é baseada em relações matemáticas, a partir dessas compreensão, o aluno poderia avaliar, ter uma análise mais acurada das produções artísticas, entender de composição, de como é que foi feito, observar, perceber, além da beleza da obra, perceber o ambiente, perceber o que é um ponto de fuga, onde que as linhas convergem, como foi feita a composição. Existem técnicas de composições para deixar essas obras mais agradáveis, como eu falei, a questão do número áureo, existem outras técnicas da proporção áurea. Então, há um ganho, tanto matematicamente falando, como algo mais cultural, trabalhando e fazendo essa proximidade, aproveitando da arte como algo que boa parte dos alunos se interessam e acabando aplicando nas aulas de matemática. Ok? Eu vou deixar uma atividade aí para vocês resolverem com base nesse conteúdo, e uma próxima aula eu vou trabalhar de fato na prática as técnicas de perspectiva. Aqui foi trabalhado, explicado meio que de forma empírica para chegar à conclusão do que é a perspectiva. Agora eu vou trabalhar as técnicas, como do exemplo ali anterior, de como trazer aquilo para prática e de como usar a seu favor. Valeu, galera. Até a próxima aula.